Era só mais uma pergunta que eu queria fazer. Eu acho que esta vai dar pano para mangas, porque vamos falar dela há muito tempo. Qual é a relação então entre o libertarianismo que a Bitcoin trouxe e as democracias? Ou seja, existe possibilidade de convivência ou a Bitcoin com o seu libertarianismo vai mesmo acabar por, sei lá, um dia substituir as democracias liberais, ou vão ter que viver em conjunto, ou as pessoas vão começar a declarar-se soberanas de si próprias? Como é que isto vai funcionar tudo, Tiago? Hugo, peço desculpa, deixa-me só Hum. criar aqui um parênteses para não tentarmos incorrermos o mínimo possível em equívocos, porque pronto, estamos a falar de temas sensíveis. Exato, é verdade. Até para isso estamos aqui, não é? Claro. Libertarianismo é diferente do liberalismo. Estávamos na democracia liberal. Liberalismo é diferente do libertarianismo. Libertarianismo. Não, eu sei. Por isso é que a minha questão é precisamente essa, porque o libertarianismo é a E, ausência completa do Estado, não é preciso Estado. exatamente, pronto, ok. Pronto. Não estava a chegar a esse lado, peço desculpa. A minha questão é, a minha É questão é se lenha na existe espaço fogueira. para... Hã? É o quê? A tua questão é lenha na fogueira e eu não estava a atingir esse ponto. Exato, a minha questão é um pouco a lenha na fogueira, porque o Tiago, obviamente, está aqui porque escreveu o artigo sobre a democracia liberal, mas eu gostaria de confrontar um bocadinho as ideias da democracia liberal com o libertarianismo que a Bitcoin trouxe e continua a trazer cada vez mais Sim, a sim, vários sim. países e... Peço desculpa, eu não tinha percebido que estavas a levar para esse. Não, não foi mal. Não, e até é bom para a malta não confundir, para quem eventualmente. Porque são palavras muito iguais, não é? Sim, sim, Pronto, eu acho que então só para contextualizar, libertarianismo ou ser libertário é abdicar completamente da presença do Estado. O Estado torna-se irrelevante e existe não há uma governação, ok? Não há uma governação centralizada, digamos assim. sim, E sim. as coisas gerem-se pela lei do mercado. Por exemplo, na economia gera-se pela lei do mercado. Não há intervenção estatal e não há regulação. Basicamente, ao nível da economia, é isto que eu entendo, pelo menos, na minha modesta opinião, que o libertarianismo vai trazer com o Bitcoin no nível da economia. Agora, como é que isso pode funcionar em conjunto com as democracias liberais, ou é preciso haver, ou vai haver aqui um choque? Eu não acho que tem, eu acho que tem muita coisa convergente assim do libertarianismo com esse conceito de democracia liberal eu não sou um grande estudioso de libertarianismo. Eu já conversei sobre o assunto, já li algumas coisas, mas não sou, obviamente, como vocês, não me aprofundei tanto, né, sobre o tema, mas eu entendo que existem alguns pontos de convergência. Por exemplo, o Estado-nação, como um ente de governança, ele é um problema realmente, assim, é uma coisa, é uma aberração, assim, ele é um conceito muito difícil da gente entender como que pode ser governado, como pode ser uma governança a partir de um Estado-nação, né? Eu acho que se a gente partir desse conceito, dessa ideia e falar que a democracia liberal ela caminha também para governanças mais descentralizadas e mais regionais. Por exemplo, eu gosto muito de um conceito que em vez de estados-nações, a gente deveria ter cidades-nações. As cidades deveriam se autogovernar, né? A gente tem aqui em São Paulo, pô, é um país isso aqui já, não precisamos do Brasil, a gente poderia ter uma governança mais regional, né? Mais regional, como isso aconteceu, né? Se a gente pensar na Europa e na história da humanidade uma descentralização de governo. A gente teve muitos impérios, né, que ruíram e depois foram para governanças mais regionais, né, os países menores e tudo mais. A própria democracia americana, ela tem um conceito interessante por trás, que é um pouco mais de liberdade dos estados, né? São os Estados Unidos, né? A ideia não é um ente central muito poderoso, mas vários estados colaborando entre eles, né? Então, acho que existem convergências. Eu não sei se a gente vai ter um modelo que vai se sobrepor e que vai acontecer. Eu espero que não, na verdade. Eu não espero que exista um modelo só que comande tudo, mas o que eu entendo é que a democracia o que eu entendo que a democracia traz é uma possibilidade de cada um viver como quer, se associar com quem quer e trabalhar com o que quer. Com esse conceito de um processo democrático,
sem doutrina, assim, ela não tem uma doutrina por trás, ela permite que cada um faça o que quer, cada um trabalhe com o que quer. Por isso que eu acho que existem muitas convergências aí nesses conceitos. Estavam aqui a falar no chat, é engraçado, foi o Amo que escreveu até, que o Canadá está na primeira coluna das democracias liberais. No entanto, neste último ano acho que ele não está, acho que ele não está a corresponder, muito bem a essa posição na tabela, digamos assim. Será o próximo relatório aí, vamos ver o que vai cair um pouco, vai cair um pouquinho. Até 2021, acho que no próximo relatório vai passar para a última coluna. Exato. Pessoal, querem fazer uma ronda? Não sei se Carla, tu gostas muito destes temas, se queres fazer alguma pergunta mais específica, ou se o BAM quer fazer, ou o Marcos. Eu achei, pronto, apesar de eu não acreditar na democracia, que eu sei que ela não existe. Esse é um grande problema também, que eu acho que não está no relatório, não é? Que são as democracias que nós pensamos que são democracias, mas na realidade não são democracias nenhumas. São uma fachada. Exatamente. Eu penso que o Tiago defendeu muito bem e fundamentou muito bem o ponto de vista dele, porque nada do que ele disse na verdade, corresponde à realidade, não é? Eu concordo muito com o que o Tiago diz quando se refere que existem ambientes mais democráticos do que outros. Perfeito, Isso perfeito. eu concordo. E é o que eu acredito, né, na democracia, e eu acho que a gente olhando para essas colunas, principalmente, né, a gente olha os países que não são perfeitos, obviamente, a gente vê que tem abusos, existem, né, muitas falhas ali, mas são países que permitem que a gente tenha um certo grau de liberdade, né, que a gente converse com quem a gente quiser sobre o assunto. Tem um conceito muito interessante que eu estava lendo ultimamente, que como você pode avaliar rapidamente se um ambiente, né, se um ambiente ali é democrático ou não. Tem um teste que o pessoal chama de Town Square Test, né, um teste da praça. Então, qual que é o teste? Você tem que ir para uma praça e falar o que você quiser, sem ter medo de ser preso ou de sofrer alguma retaliação ou violência sobre o que você está falando. Aí a gente olha para essas colunas e fala, onde eu posso fazer isso? Obviamente, nos países da esquerda, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir para uma praça, falar mal do governo, meter o pau em quem está lá, no presidente, quem quer que seja, e eu não tenho medo de ser preso por isso, né? Se eu for nos países da direita, ali nas autocracias fechadas, bom, Coreia do Norte nem se fala. Atenção que eu acho que estava a entender mal, porque quando o Tiago disse países da esquerda, é a coluna da esquerda, não são países com governos de esquerda, não é? Exatamente. Yeah, não tem nada a ver com... Eu acho que politicamente é ao contrário, nos países de esquerda é que não se pode falar. Hoje em dia... Há autocracias dos dois lados. Exatamente. Hoje em dia, na internet é bom deixar tudo bem explicado, bem claro, para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma margem. Não, porque isto também cria conflitos etimológicos da palavra, também se as coisas não forem explicadas corretamente. Aliás, vê-se agora bem, tem-se visto agora ultimamente que o Twitter tem sido considerado o Town Square, precisamente que o Tiago falava, e desde que as eleições nos Estados Unidos passaram para os democratas, que são um pouco mais centro-esquerda, tem-se visto a censura que existe nas opiniões no Twitter e em todo o lado, as pessoas que são banidas do Twitter e de outras plataformas sociais, precisamente por estarem a exprimir as suas opiniões, e qualquer dia somos nós aqui no YouTube, também vão banir o nosso podcast aqui. E eu concordo, Hugo, porque assim, a esquerda os ideais de esquerda, não estou a falar em políticos, em partidos, estou a falar naquilo que seriam nem nenhuma esquerda em específico, mas aquilo que seriam os ideais de esquerda, sempre se pautaram por serem contra a censura, e neste momento, pelo que eu verifico, infelizmente, é dos ideais que mais censuram. Eu vejo censura por coisas mínimas, é ridículo. Mas enfim, Tiago, tinha só mais uma pergunta para ti, por agora. Depois já vamos a ver, que é, ainda assim, tendo em conta que acreditas na democracia, acreditas que a democracia é um risco individual para nós como seres individuais? Quando ela é falha,
E se há o risco dela falhar muito nesse sentido? A gente anda vendo ela falhar, né, ultimamente, né? A gente vê um decrescimento aí dos ambientes democráticos. Mas pelo contrário, cara, eu acredito que a democracia liberal ela precisa ser muito valorizada, assim, né? Eu acho que a coisa mais radical que a gente poderia fazer é apostar e melhorar as democracias que a gente tem. Pode ser muito polêmico o que eu estou falando, mas é isso que eu acredito realmente. Eu acho que a gente precisa ter mais democracia. Mais democracia. E isso não quer dizer que todo mundo precisa se envolver com política, que todo mundo precisa tá lá e militando, não é nada disso. Eu nem gosto muito desse assunto, assim, de política. Eu gosto do assunto de democracia. E onde é que entra a Bitcoin, Tiago? Com mais democracia ainda, onde é que entra a Bitcoin, visto que os ideais da Bitcoin são um pouquinho... vá lá. Não é que sejam contra a democracia, mas são contra a existência do Estado centralizado. Total. O Bitcoin ajuda as pessoas que estão vivendo em ambientes não democráticos. As pessoas que estão vivendo nesses ambientes que não têm acesso ao sistema financeiro, não têm liberdade para guardar o dinheiro, para ganhar um dinheiro muitas vezes. Eu acho que o Bitcoin entra exatamente ali. Ele entra num nível individual mesmo, das pessoas que estão vivendo em ambientes não democráticos terem um caminho para ter um sistema financeiro 100% viável, um dinheiro ali incensurável, né, que eles possam guardar, transacionar, independente de o Estado mudar de ideia e da inflação, mudar de ideia sobre o arranjo econômico, enfim, tudo isso que pode acontecer. Eu acho que é fundamental o Bitcoin hoje para a gente manter minimamente as pessoas, né, o nível de liberdade individual das pessoas, né? Mas vai haver um momento em que vai haver um choque, de certeza, porque... Com certeza, com certeza. Porque a centralização, os bancos... Aliás, até o próprio nome diz tudo, os bancos centrais, não é? Com certeza. Os bancos centrais vão entrar em choque com a existência da Bitcoin e obviamente a Bitcoin vai ganhar, porque é incensurável e é impossível de matar. Mas vai haver um momento em que vai haver um choque entre os dois, porque a democracia, tal como existe hoje em dia, mesmo as mais liberais, nunca vão gostar muito de perder o controle, especialmente sobre a parte financeira do país, sobre a parte da economia. Mas as democracias mais liberais, elas têm menos poder de proibir um negócio como o Bitcoin do que as autocracias, né? A China é muito mais fácil ela proibir, as autocracias têm muito mais facilidade em banir um negócio desse. Eles fecham até a internet, se eles quiserem, né? Eu não consigo enxergar isso acontecendo numa democracia liberal, né? Não consigo enxergar um Japão, uma Holanda. Vamos ver. Não, a questão é que o Tiago está a falar de uma coisa que, por muito que os países da coluna da direita queiram, também não conseguem proibir a Bitcoin. Portanto, isso nem está em questão, isso nem está em causa. É mais fácil eles conseguirem, tentarem, né? Sim. Eu acho que é mais fácil, mas obviamente a gente vai ter muito conflito, sem dúvida nenhuma. Ainda hoje veio a notícia que a Rússia proibiu a utilização de Bitcoin e outras moedas como pagamento, como meio de pagamento na Rússia. Portanto, eles tentam, vamos ver se conseguem. Eu acho que e a gente viu, né, eu acho que também, né, você falou assim, a gente não imagina aqui países como a Holanda, o Japão, mas a gente viu o Canadá também, que era um país que a gente não imaginava que poderia acontecer o que aconteceu, e a gente vê muita coisa mudando. Mas eu acho que, assim, uma convicção que eu tenho, que eu acho que para cada realidade, para cada país, essa ferramenta, acho que ela vai ter uma aplicação e um valor diferente. Então, se tem áreas de conflito, ela vai ter um valor que, para um país europeu, para os Estados Unidos, ou seja, para uma visão um pouco mais ocidental de um país desenvolvido, que enxergam isso como, às vezes, até um ativo especulativo, uma forma de investimento, e outros como uma forma de escapar um regime autoritário ou uma zona de conflito. Então, a gente vê, eu acho que se a gente encarar como uma ferramenta, essa ferramenta é quase o canivete suíço, né? Cada país vai usar isso de uma forma diferente e vai ter um valor diferente para realidades diferentes também. Acho que é difícil achar que vai ser uma língua única que vai ter o mesmo valor para todas as pessoas do mundo. Então, é muito interessante ver como isso se desenvolve, né? Então, a primeira experiência em termos de país, a gente está vendo agora em El Salvador,
e agora a aplicação disso na vida. A gente vê muitos artigos, né? O próprio Alex Gladstein, que mais focado na parte de direitos humanos, a gente vê essas histórias também humanitárias ou até de pessoas que puderam refazer a vida ou sair de país, de áreas de conflito. Acho que são os use cases, né? São os casos da vida real que vão cada vez atrair mais. Então, acho que tem um incentivo financeiro, tem um incentivo da liberdade, tem um incentivo da soberania, da democracia. Eu acho que são todos os valores que estão embutidos aí e que para pessoas diferentes vai ter um valor diferente, né? Então, realmente acompanhar, ver essa história ao vivo, né? Acho que é interessante, está fazendo parte. A gente ainda está, como eu falo, a gente ainda está quando tudo era mato, né? A gente sente sempre que a gente já chegou tarde para a festa, mas está tudo no começo. A gente está ajudando aí a carpir o terreno, a nivelar a terra, para daqui a pouco convidar todo mundo para a festa, porque eu acho que vai ser realmente uma transformação interessante da gente ver. E eu acho que, inclusive, uma coisa que o Thiago falou no começo, né, que os modelos de democracia, né, tipo dos pesos e, né, como é que você falou, dos contrapesos e os freios e contrapesos, né? Eu acho que o maior deles vai ser exatamente uma tecnologia como essa, que vai trazer freios e contrapesos para políticas econômicas, monetárias, para os bancos centrais. Então, apesar de eu querer, às vezes, ver o circo pegar fogo, eu prefiro que essa ferramenta ela sirva mais como um presta atenção, sabe? Ou vocês começam a trabalhar as políticas sociais e econômicas de uma forma mais responsável, ou a gente já tem uma ferramenta aqui pronta para substituir todos vocês. Então, eu acho que se o Bitcoin já servir como um freio contrapeso contra essas políticas que causam tantas diferenças, que causam tantas desigualdades, eu acho que o Bitcoin já vai ter sido um sucesso, independente se vai ter uma adoção em massa dos países ou não. Eu acho que só se servir como um presta atenção, tipo, ó, é o 02, fica atento aí, que senão você não está fudido, entendeu? Tipo, essa é uma coisa meio assim. E eu esqueci que não podia falar. O vídeo, eu ia né? falar isso agora. Eu falei frito, eu ia falar frito, falei ferrado. Eu podia falar ferrado. Falei a palavra errada. Mas o robozinho do YouTube gosta da gente. Mas eu acho que daqui a pouco o robozinho não vai deixar nem falar Bitcoin aqui. Então nem adianta, pode falar palavrão. Sempre que a gente falar Bitcoin, tá flagado logo. Eu só queria trazer um pouco esse insight, porque eu acho que a gente não precisa necessariamente debater o que vai ser não vai ter um papel único, vai ter um papel diferente em cada lugar, para cada indivíduo e para cada país. Então vai ser interessante ver como algo que realmente não pode ser parado, não pode ser censurado, não pode ser desligado. Eu acho que isso vai ser no mínimo interessante. E tomara antes de continuarmos, deixa-me só, porque eu esqueci-me de anunciar que hoje íamos ter uma oferta aqui no podcast. Temos aqui uma camiseta da El Salvador. Se conseguirem ver, acho que dá para ver bem, não dá? Sim. Põe tela cheia aí, mano. Faz meu jabá aí. Põe tela cheia aí, pô. Está aqui. Camiseta El Salvador com o B da Bitcoin. Hoje temos uma oferta que foi muito generosamente oferecida aí pelo Marcos quando esteve cá em Portimão. Ele trouxe esta t-shirt. T-shirt para Portugal, camiseta para o Brasil. Ele trouxe esta t-shirt para oferecer às pessoas que veem o podcast. Portanto, fiquem até ao fim, porque a gente durante a parte final do podcast vamos dizer como é que podem ganhar esta t-shirt. Vai haver uma pergunta e o primeiro a dar a resposta certa vai ganhar a t-shirt, depois tem que entrar em contato connosco, não é? Mentira, não é assim, mentira. Não é assim? A gente vai fazer um leilão e o que der o maior valor é reparação histórica. Para o brasileiro aqui, a gente precisa de dinheiro, não precisa de um sorteio, não. Precisa de dinheiro. Nem mais, apoiado. Estou contigo, olha só isto. Olha só este Marcos, ele quer reparação histórica a toda a hora. Toda a hora fala em reparação histórica. Tem que cobrar alguma coisa, né, Marcos? Os caras levaram o pau-brasil, levaram o ouro, deixaram espelhinho aqui, pô. Não, e a gente tá brincando que a próxima colonização que vier dos portugueses, eles vão vir aqui, vão dar Dogecoin, Shiba e vão levar Bitcoin daqui, entendeu?